diferente na vida deste grande homem de Deus por nome de Abraão, o nosso pai da fé, o patriarca da Bíblia. Esse homem aqui, ele, quando ouviu a voz de Deus, ele acatou a voz de Deus, e por obedecer à voz do Senhor, ele foi bem-aventurado. Só que ele não conhecia a voz de Deus, até porque ele vivia no meio de uma casa de um povo idólatra. Mas mesmo vivendo debaixo do teto de seus pais, Deus decide olhar para este homem por nome de Abraão e fazer promessas para ele, mostrar para ele que Deus tinha algo grande para fazer, não só na vida dele, mas de toda a sua família. Abraão, ele ouve a voz do Senhor. Quando ele ouve a voz do Senhor, todos nós conhecemos a história, ouvimos sexta, ouvimos sábado, vamos ouvir hoje também. Abraão, quando ele ouve a voz do Senhor, dizendo 3 coisas: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teus pais. Ele, ouvindo essa voz, ele acata essa voz no seu coração e decide sair da tua terra, da tua parentela e da casa de seus pais. Deus fez uma promessa para Abraão, e mesmo sem duvidar desta promessa, ele vai para uma terra que Deus iria mostrar para ele. Parece que é louco, né? Você não conhecer essa voz, você não saber quem é que está falando com você, e você de repente, do nada, ouve uma voz dizendo ao seu coração: sai da onde? Sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, da casa dos teus pais, que eu vou fazer de ti uma grande nação. Se a gente olhar para o nosso cotidiano e ver que tem pessoas que a gente ama de estar por perto, a nossa família, a gente gosta de estar ao lado dos nossos familiares, a gente gosta de estar ao lado dos nossos parentes. Só que Abraão, quando ele ouve essa voz, ele decide acatar a voz do Senhor e sai da casa dos seus pais, da sua parentela, para a terra que Deus iria mostrar. Abraão, ele está peregrinando, irmãos, sem direção, sem rumo, porém está debaixo de uma promessa. A Bíblia diz que Abraão, quando ele sai da terra dos seus pais, ele pega a sua esposa por nome de Sarai, né? Na época chamava Sarai, depois passou a chamar Sara. A Bíblia diz que ele está debaixo dessa promessa e ele é casado com Sarai. Só que Sarai, ela tinha um problema, ela tinha uma enfermidade, ela era estéril, não poderia gerar. Agora pensa comigo, como que você vai se tornar pai de uma grande nação, sendo que você olha para sua esposa e a sua esposa, ela é estéril, ela não gera. Parece que eu vejo Abraão olhando para sua esposa dizendo: mas como é que pode eu se tornar pai de uma grande nação, sendo que a minha esposa, ela não gera? Todo casal, irmãos, todo casal, quando casa, quer ter filhos, quer constituir uma grande família. O presbítero Estevão ontem contou um testemunho que ele olhava para os seus filhos e dizia: Senhor, não vai sair nada daí? E de repente Deus abriu a mão e visitou, e assim a sua geração está crescendo. A geração do presbítero Estevão está crescendo. E isso é o desejo de todo pai. Quando tem filhos, quer que seus filhos tenham filhos, e assim eles cresçam, se multiplicam, porque esta é a palavra de Deus. Esta é a ordenança de Deus: crescei e multiplicai-vos. Então Abraão, ele olha para sua esposa e ele fica meio que na dúvida: como que eu vou ser pai de uma grande nação, sendo que a minha esposa, ela não gera, ela é estéril e ela é impossibilitada de gerar. Só que mesmo sem fé, ele acredita nesta palavra. E Romanos capítulo número 4 vai dizer que Abraão creu contra a própria esperança, sendo seu corpo já amortecido de quase 100 anos. Ele acreditou na promessa de Deus, ele acreditou na palavra de Deus, e por acreditar na palavra e na promessa de Deus, ele iria alcançar êxito. Só que pensa comigo, passa-se muito tempo, passa-se muitos anos, e nada de a promessa se cumprir. Abraão poderia muito bem cair em frustração na promessa e na palavra que Deus tinha liberado para ele, porque já se passou 5, 10, 15, 20 anos, e nada da sua esposa gerar, nada da sua esposa dar um filho para ele. Só que ele acredita nesta palavra, e a Bíblia diz: conforme eles forem peregrinando sobre a terra, Deus, enquanto eles estavam na tenda, enviou 2 anjos na porta de Abraão. Abraão que vai receber a visitação desses santos homens de Deus.
E a Bíblia diz que ele está dialogando com o anjo. E naquele dia Deus trouxe as boas novas para Abraão, dizendo para ele: Abraão, a partir de hoje estou eu abrindo a Magda, sua esposa. A partir de hoje ela vai gerar. Enquanto o anjo está lá na porta falando que Deus iria abrir a Magda de Sara, Sara está dentro da tenda e ela ouve falar essas palavras. Ela começa a cair na gargalhada, começa a dar risada, meio que sombra. Como é que pode? Ela olha para o seu corpo físico, irmãos, e ninguém é doido aqui o suficiente para entender isso. Se entra aqui uma senhora de 80, 90 anos de idade, com uma barriga grande, e ela olha para você e fala: eu estou grávida, todo mundo ia cair na gargalhada, porque é impossível, diante da ciência da medicina, uma mulher com 30 para 40 anos de idade é uma gravidez de risco. Agora pense comigo, uma mulher com 80, quase 90 anos de idade, agora está grávida de uma criança. Ela cai na gargalhada porque ela olha para o seu físico e fala: é impossível de eu gerar, é impossível de eu dar à luz. Só que mesmo ela dando gargalhada dentro da sua casa, passa-se um período. Quem está grávida? Sara. Sara está grávida da promessa. Sara está grávida do desejado. Sara está grávida do esperado, mais desejado dentro da sua casa. E a Bíblia diz que Isaac, ele está no ventre de Sara. E quando Isaac nasce, o significado do nome de Isaac é sorriso, porque Sara sorriu quando recebeu a promessa de Deus. Agora pensa comigo, alegria dentro do lar. Abraão já avançada idade, Sara avançada idade, e agora Isaac novinho em folha, trouxe alegria para o lado do seu pai, trouxe alegria para o lado da sua mãe. A criança vai crescendo, vai desmamando, e a Bíblia diz que era a maior alegria de Abraão, era Isaac. Isaac trouxe alegria para casa, porque criança traz alegria para o ambiente. Criança traz alegria para casa, porque criança é extrovertida, criança ela é alegre, ela é peralta, ela gosta de muitas das vezes brincar, e trouxe alegria para o lado de Abraão. Para quem vivia debaixo de uma promessa e passa-se quase 25 anos de idade, e depois de tanto tempo essa promessa se cumpre, eles se alegram. Mas mesmo avançada idade, a Bíblia diz que os dois olharam e disseram: eita, não é que a promessa se cumpriu? Eu vou se tornar pai de uma grande nação. Passa-se um período, passa-se um tempo. Abraão está junto com seu filho, irmãos. E a Bíblia diz que Abraão ensinou Isaac a andar nos caminhos e nos preceitos do Senhor. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que Abraão ensinou Isaac a oferecer sacrifícios ao Senhor. Abraão ensinou Isaac a fazer um altar e prestar sacrifícios a Deus. Quando a gente olha para a Bíblia, no capítulo de número 22, a qual é o tema dessa festividade, a Bíblia diz, e a história nos conta, que depois que Deus dá uma ordem para Abraão, dizendo: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho. Antes que haja uma dúvida no coração de Abraão, Deus já fala logo o nome, Isaac. Para não gerar dúvida no seu coração, Abraão, pega o teu filho. Aí ele fala: tá bom, eu tenho Ismael. Não, o teu único filho. Mas quem? Isaac. Justamente para não gerar dúvida no seu coração. Faz o que com ele, Senhor? Vai para o Moriá. E eu quero que você sacrifique ele em holocausto para mim. Irmãos, para quem esperou muito tempo por essa promessa, para quem esperou muito tempo para que Isaac nascesse, agora simplesmente Deus pega Abraão e fala para ele levar o menino em holocausto para sacrificar, é coisa de louco. E a Bíblia diz que Abraão, ele pega essa ordenança de Deus, porque Deus quis provar Abraão para ver se verdadeiramente Abraão estava com seu coração posto em Deus. Deixa eu liberar a primeira palavra para quem veio aqui nessa noite. Todas as vezes que o meu e o teu coração estiver longe do propósito de Deus, Deus sempre vai nos provar para ver se verdadeiramente Deus está como prioridade em nossas vidas. Porque tem pessoas que colocam filho como prioridade, tem pessoas que colocam emprego como prioridade, tem pessoas que colocam pai e mãe como prioridade acima de Deus.